Então, boa noite, pessoal. Hoje, meu nome é Gláucia, sou Gláucia Seixas, eu sou coach integral sistêmica. E para quem não conhece, o que é o coaching? Né? O coaching é um processo de coaching onde busca-se o alcance da excelência, ou seja, levar o indivíduo a potencializar potencializar todo o seu poder. E com isso, como é que o processo atua? Identificar o estado atual da pessoa. Às vezes já tem até uma noção de como está a vida, mas não tem uma visão ampla. E como, ao identificar, levar a pessoa a ter a consciência do seu estado atual, a pessoa tem que identificar onde ela quer chegar, qual o seu estado desejado. E a partir daí, identificou o estado atual, identificou o estado desejado, traça-se um plano de ação para chegar até o objetivo da pessoa. E aí a pessoa pode perguntar, mas é só isso? Não, porque até você sair de onde você está para chegar onde você quer, existem impedimentos. E aí o processo vai trabalhando esses impedimentos, né, de uma forma integral, como assim, trabalhar o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O hemisfério esquerdo é o nosso racional, o nosso lógico. O hemisfério direito é o nosso espiritual, as nossas emoções, as nossas paixões, a nossa criatividade é o que faz a pessoa agir, né? Aí a pessoa fala assim, mas vamos supor, muitas pessoas, a gente tem sempre o objetivo, a gente sempre quer chegar em algum determinado lugar. E se não chegou, o que te impede de chegar até lá? O que está te impedindo de conquistar seus objetivos? Comente aí pra gente quais são os seus impedimentos de chegar a determinado objetivo. Vamos aí, gente, comenta aí. Como a Gláucia se apresentou, vou falar um pouquinho sobre mim, né? Me apresentar também. Eu sou fisioterapeuta, trabalho com idosos há bastante tempo. Mesmo antes da minha formação, eu já trabalhava com idosos e agora eu estou me especializando na área. Sou apaixonada por tratar idosos, né? E aí vocês devem estar se perguntando o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Uma coach com a fisioterapeuta. Mas o que acontece? A gente pensou em trazer diferentes profissionais e diferentes visões, diferentes formas de pensar e de ver o mundo e ver as pessoas, para a gente ter essa gama de informações, né? Para que a gente chegue ao nosso objetivo, né? Ou que a gente consiga levar o nosso objetivo ao nosso paciente ou a alguém que a gente conheça, né? Pessoas que são do nosso convívio. Então, a gente pensou em juntar esses dois conhecimentos, né? Também com a colaboração de vocês. Quem tiver aí outras profissões também quiser colaborar, fica à vontade. Eu e a Gláucia, a gente se conhece já tem um tempo, né? Na verdade, mas acabou que a gente se reencontrou agora, né? Por meio da Nath, que é uma amiga minha. E aí ela fez essa ponte entre eu e ela, né? A gente conseguiu perceber em comum um post, uma postagem que a gente fez no Instagram, que falava um pouco sobre como que a gente está se sentindo nesse momento, questão da pandemia, o emocional, o físico, o comportamento, né? Então a gente fez algum post parecido e aí a gente conseguiu ver essa ponte, essa ligação entre as duas profissões, né? As duas experiências. Exatamente. E a Natália, a amiga dela, é a minha sobrinha, né? E como eu estava falando, pedi que foi comentado aí, né? Que eu pedi para vocês comentarem o que impede de alcançar determinado objetivo. Uma pessoa falou medo, outra falou procrastinação. E esses dois, esses comportamentos, eles estão no nosso lado, no hemisfério direito, que é o hemisfério emocional. Então, o coach traz ferramentas para estar eliminando esses impedimentos e de uma forma sistêmica, que atinge todas as áreas do indivíduo, seja familiar, profissional, espiritual, saúde, servir, intelecto,
social, financeiro, emocional. Então, são 11 áreas ao todo que envolvem o ser humano. Então, o coach trabalha de uma forma integral. Não adianta você querer ser um ótimo profissional e não cuidar da sua saúde, né? Então, a gente trabalha tudo isso. E hoje, aqui, o nosso foco do nosso assunto é saúde, né? A saúde emocional, a saúde física, né? Isso, a gente E os vai. comportamentos em volta, né, disso tudo aí que a gente. Isso. A gente vai tentar trazer, juntar um pouquinho de informação, né, sobre a parte física, né? Eu, como fisioterapeuta, que sou profissional do movimento, né? Sou profissional da reabilitação. Então, a gente sempre vai buscar o foco no movimento, o foco na saúde, né? Mas a gente consegue perceber realmente no tratamento dos pacientes que não adianta, por exemplo, você tratar só uma dor ou tratar só o que o paciente está questionando, né? Às vezes envolve várias outras coisas. Aqui para mim travou. Bom, enquanto destrava lá a internet, já destravou. Voltou? Voltou. Pronto. Eu estava dizendo, principalmente no período atual, né, que a gente está vivendo, da pandemia, do afastamento social, isolamento social, a gente está tendo essa questão de medo, de ansiedade, de estar mais em casa, né, de ter mais problemas, às vezes, que a gente não observava antes e que agora a gente está começando a ter, né? Então, a gente percebe que não adianta você só tratar a dor do paciente ou só tratar uma disfunção, um problema, uma patologia. A gente tem que olhar, ter uma visão completa, né? Em qualquer idade, da criança ao idoso, a gente tem que ter essa visão, né? Porque não é só uma coisa, a gente é feito de emoções, de situações, né? Tem convivência com familiares, com amigos, então tudo isso acaba influenciando com certeza, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Também no post da Glaucia tinha falado sobre os sinais do corpo, né? Que o corpo ele demonstra sinais quando algo não está correto, está em desequilíbrio. E no meu post tinha falando um pensamento de um sábio que viveu há 2.500 anos, que ele colocava a seguinte indagação: quais dos médicos que você está procurando no momento? Dieta moderada, exercício moderado e descanso moderado. Será que alguma dessas coisas você está recorrendo atualmente? Será que aquela dor lá na sua lombar, enquanto você está sentada quase o dia inteiro, em frente ao computador, trabalhando em casa, sem ter tempo para parar, sem ter uma rotina programada, será que isso não está afetando a sua saúde? Né? E será que você não pode, com pequenas coisas, pequenas mudanças, pequenas adaptações, você não consiga melhorar? Né? Então, também tem essa ligação dos temas que a gente achou bastante interessante. Verdade. Natália tá colocando aí, cuidar da gente agora para envelhecer bem. Exatamente. Isso aí. Tudo é preventivo. E o que eu acho assim, interessante da ligação, né? Do trabalho do coach com a fisioterapia, né? Quando eu fiz a formação, tinha uma fisioterapeuta fazendo a formação de coach também. E que ela falou assim, que ela via umas melhoras nos pacientes dela e que ela não entendia. E quando ela perguntou para eles estavam falando que eles estavam fazendo imersão de inteligência emocional. E aí ela, observando as melhores, descobriu o que era isso, né? E gostou e foi fazer para potencializar o seu trabalho junto com os pacientes. E depois eu fui conversar com a Natália, né? Como ela também é fisioterapeuta, e a gente viu assim que ela também busca muito esse conhecimento, o trabalho emocional, e ela via também que estava muito vinculado à questão, o emocional, à questão da física, né? Então, assim, eu falei assim, nossa, e eu ainda até tinha chamado ela para fazer uma live, mas ela ficou com vergonha. Um dia ela vai. Um dia ela vai, né? Então, nesse período de quarentena, assim, o meu post surgiu por quê? Porque eu, assim, desde que começou a quarentena,
eu tinha vários cursos ao longo do ano. Acho que o último curso que estava programado para mim ia encerrar em novembro. E quando veio a pandemia, caramba, ficou tudo, eu fiz tudo praticamente em 2 meses. Foi tudo online. Terminava uma semana, terminava, começava a outra. E era de 9 às 19 horas, depois 2 horas só tinha outro curso. E na última semana foi um intensivão, foram 50 horas de curso. Quando eu me dei conta, meu olho começou a irritar, ficar piscando assim, e veio uma dor de cabeça. Sabe, eu falei assim, caramba, o que está acontecendo comigo? Né? E nesse período, uns dias atrás, antes, né, minha irmã estava conversando comigo, ela falando assim que o filho dela menor, acho que tem 6, 7 anos, ela falou assim, Cláudia, o Davi estava aqui sentindo assim, meio desanimado, estava meio deitadinho, febril, não sabia, ele estava com dor de cabeça, mas não sabia dizer que a cabeça estava doendo. E ela foi observando e viu que o que ele estava sentindo era por conta das aulas online, né? Embora a criança, ela use muitos recursos, hoje as crianças têm muita facilidade com a tecnologia, mas assim, é diferente quando você usa o celular, usa o tablet para estar distraindo com coisas do que você focar, porque assim, você tem que focar atenção em aprender, né? E ao mesmo tempo ficar o tempo todo olhando a tela, né? Então, aí ela falou isso e eu falei assim, caramba. Aí eu comecei a observar, falei assim, caramba, eu tô assim também, né? O que estava acontecendo comigo era reflexo de tanto ficar na tela do computador ou do celular, estudando. Exatamente. Né? E com isso eu Atualmente a comecei... gente... Pode falar. E com isso eu comecei a ficar disfuncional. Né? Eu comecei a não conseguir mais, a minha alimentação ficou ruim, não conseguia mais organizar minha alimentação, não estava dormindo bem e eu comecei a acordar tarde. E quando eu acordo tarde, assim, o importante é de você se conhecer, do autoconhecimento. Porque você sabe o que te faz bem e o que não te faz bem. Então, eu não estava conseguindo acordar cedo e com isso meu dia não rendia. Porque eu produzo mais quando eu acordo cedo. Quando eu acordo tarde, fica com aquela sensação, caramba, tá tarde, vou fazer isso. E assim, eu tenho todo um ritual, hoje, né, depois que eu comecei a fazer trabalho de inteligência emocional, eu tenho todo um ritual, quando eu acordo, eu faço meus exercícios para trabalhar as minhas emoções, né, para trabalhar o meu lado emocional. Isso aí leva um tempo, e quando eu acordo tarde, eu já penso assim, cara, eu tenho que fazer tal coisa, não vai dar tempo, eu começo a me sabotar, não começo a fazer as atividades direito, e consequentemente meu dia não é um dia produtivo. Né? Se a rotina começa bagunçada, seu dia todo fica bagunçado, né? É muito Exatamente. difícil você voltar para o eixo, arrumar tudo que você tem que fazer e voltar para a sua rotina, é bem difícil. Exatamente. Aí o que eu fiz? Assim, cara, eu vou ter que me reestruturar, vou ter que me organizar. É como assim, eu vou dar uma pausa, eu vou reduzir para melhorar meu físico, para depois continuar. Então, assim, eu cortei minhas aulas da noite, porque eu tinha que dormir 10 horas da noite para poder conseguir acordar 6 horas. Então, eu cortei as aulas. Como elas ficam gravadas, eu revejo depois, né? Sim. E reduzi muita coisa, comecei a assistir filme para relaxar um pouco a minha mente, desviar um pouco a atenção do meu cérebro. Voltei a fazer caminhada e voltei a cuidar da minha alimentação. Então, assim, essa semana já começou a ficar bacana. Assim, não estou tendo resquícios de dor de cabeça. E ainda tenho que ter esses cuidados porque eu sou hipertensa. Então, eu tenho que estar cuidando muito bem do meu organismo, porque senão não dou conta. É muita informação online. Né? E eu tô assim, do tipo assim, como eu fiz uma transição de carreira e tô mais assim, light, eu tô querendo pegar. Se deixar, eu pego tudo que parece. Fazer tudo que pra puder. ver. E aí o meu organismo não tá bem. Então eu já vi assim, ó, não, É o que a gente falou, né? O organismo, quando ele tá em desequilíbrio, ele vai te dar sinais. Ele vai te mostrar que você tá com alteração física, que você tá com alteração emocional, que você tá com alguma alteração comportamental. E cabe a gente ter essa visão, né? Você não pode simplesmente falar, tô com uma dor de cabeça e ir lá
ter que ir no médico, eu vou ter que resolver isso. Não, para um pouco, pensa, o que é que você está fazendo de errado? O que é que você está fazendo que você pode mudar? O que é que você pode melhorar na sua vida? Às vezes são pequenas coisas, são pequenos hábitos que às vezes a gente tem, e aí a gente consegue modificar esses hábitos e melhorar essa condição de saúde, né? Você citou as crianças, a questão das crianças. Acabei de fazer um trabalho sobre a questão da diabetes infantil. Então, atualmente, o número de crianças com diabetes tem aumentado muito. Na década de 80 eram 11 mil crianças com diabetes, 11 milhões, perdão, com diabetes. Hoje já passou para 128 milhões de crianças no mundo, né? São dados da Organização Mundial de Saúde. Então, você imagina a alteração que isso ocasionou, né, na vida das crianças. E aí você imagina agora, as crianças elas não estão tendo mais interação na escola, passam o dia todo em casa, passam o dia todo em frente a uma tela de celular, de computador, de televisão, né? Estudos já comprovam que mais de 6 horas a criança estando em frente à televisão, ela tem um maior risco de desenvolver uma síndrome metabólica. O que é isso? Hipertensão, diabetes, obesidade, né? E quando isso vai para os adolescentes que começam a fazer, enquanto estão na frente da televisão, começam a comer um monte de besteira, né? Começam a comer salgadinho, biscoito, essas coisas, essa chance ela aumenta 2 vezes mais, né? Então, imagina no período de agora, né, que a gente não tem mais lugar para sair, não pode sair tanto, não tem lugar para se divertir, as pessoas estão mais em casa, realmente usam bastante a questão do computador, da internet. Então, você imagina, né, o quanto que isso pode estar influenciando na vida das crianças, dos adolescentes, dos adultos, os adultos que tendem a ter essa rotina um pouco mais, né, em casa, você fica um pouco mais... Às vezes até deixa mesmo algumas coisas para ser feitas, né? E acabam procrastinando e tem a sua rotina modificada. Então, o aumento de dores é surreal durante essa pandemia. Então, dor de coluna, dor de cabeça, pessoas que nunca tiveram dor no pescoço começaram a ter, né? Existem várias reportagens que falam sobre isso. Então, você imagina o quanto que isso está afetando a vida das pessoas, né? E cabe a nós o nosso autoconhecimento para a gente saber o que a gente pode fazer, né? Observar primeiro, ver onde é que a gente está errando, o que a gente pode modificar, e aí a gente ter conhecimento para poder fazer essas modificações, né? No meu caso, como eu sou mais voltado para a área de idoso, o que eu consigo observar muito, né, na questão dos idosos é a questão da solidão, a questão da tristeza, a questão de não poder ir na casa da vizinha, a questão do neto não poder ir em casa, né? Isso tudo interfere. A gente fala, minha dor na lombar começou a aumentar, mas eu não tô fazendo nada de diferente em casa, mas você tá triste, você tá depressivo, isso tem associações, né? A gente consegue ver associações entre a parte emocional e a parte física, né? Isso é muito bem colocado na literatura, então a gente consegue fazer essas observações. Né? Então, a gente conseguir ter esse autoconhecimento, né, que o coach pode proporcionar para a gente, ter essa visão mais ampla da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente, ajuda bastante, né? Você não pode entregar simplesmente a sua saúde para um profissional da saúde. Ele é um meio, ele é uma forma, ele vai te ajudar, né? A gente tem várias técnicas, várias formas para te ajudar. Mas você é o autor principal da sua vida, né? Do que você quer, do que você gosta, do que você gostaria. Então, a gente tem que ter a colaboração de nós mesmos, né? Para que isso possa fluir melhor. Exatamente, Alessandra. E assim, eu estava vendo até uma live, que até a Natália me passou, você deve ter visto também, né? Da Ana, um nome japonês. E eu achei interessante, né? Como ela colocou lá, da mentalidade, né, da pessoa ter mentalidade de cuidado com a crença, né? Muitas pessoas têm crenças de escassez, só pensam no negativo, de que não vai dar certo, de que não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, e fica naquele ciclo negativo, né? E o quanto que isso impacta, né? Ela deu lá um exemplo das células que eu achei muito interessante,
que influencia o emocional, influencia nas células, né? E aí eu comecei a pensar assim, caramba, exatamente como falam, né, que as emoções alojam na carne, né, que muitos problemas de saúde vêm do emocional. E assim, explicando assim, como é que surgem as crenças, né, as crenças limitantes que temos também impactam muito na nossa, no nosso organismo, né? E como começa a nossa crença, né, essas crenças emocionais. São experiências de vida que a gente tem, que tudo aquilo que a gente ouve, a gente ouve, vê, a gente sente, e aquilo ali vai transformando nas crenças, né? Então, é muito importante, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa comunicação. E não é só a comunicação verbal, que a maior parte da nossa comunicação ela é não verbal, é o corpo quem fala, né? É a postura. Então, se eu estou comunicando tristeza, ai, que abaixa a cabeça e fala, ai, querendo chamar, principalmente querendo ou chamar atenção, se vitimizando, isso aí vai virar um pensamento. E o pensamento, e o cérebro no instante, rápido, ele vai produzir químicas. E nessa produção de químicas, né, vai produzir ou químicas negativas ou positivas, né? Quando a gente está muito na vibe da tristeza, né, comunicando tristeza, comunicando derrota, quando vira um pensamento, e aí vem lá aquela vozinha interior, vem a imagem, né? Você sempre se vendo derrotado e vem aquela vozinha interior falando que você não vai dar conta, que você não tem capacidade. Isso aí vai gerar o sentimento que são as emoções que vão se alojar no nosso corpo, né? E quando a gente está na vibe do negativo, né? O que o cérebro vai fazer nas produções químicas? Vai baixar serotonina, vai baixar, esqueci o nome do outro hormônio lá, dopamina, vai baixar os hormônios que nos dão vitalidade e vai elevar o cortisol, né? O cortisol é o hormônio do estresse. Agora, quando você comunica vitória, nossa, seu organismo, o cérebro vai produzir testosterona, que é o hormônio da ação. Veja assim, quanto que é importante a gente estar comunicando coisas positivas na nossa vida, né? Comunicar abundância, né? Vamos dizer assim, a Bíblia fala mesmo assim que a gente foi criado para abundância. Então, a gente tem que procurar, mesmo na situação que a gente está vivendo, que é uma situação de crise, há espaço para abundância, né? A gente tem que buscar estar comunicando isso. E ensinar, não só a comunicação, todos os exercícios que a gente trabalha, eles têm esse objetivo, né? De levar uma comunicação positiva para o organismo, né? Então, eu achei muito interessante essa live, né, dessa fisioterapeuta, e justamente falando da questão física, né, do quanto o emocional, o movimento e o emocional, né, impactam, né, sobre isso, né? E eu lembro muito bem assim. Pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar assim, né, que o ano passado eu tive um problema de condropatia. Eu fiz fisioterapia, né? E assim, mas não fiz toda a orientação médica. Acabei que. Aí esse ano, quando eu fui, e eu trabalhava num ambiente, não estava muito satisfeita com o ambiente, para mim estava muito pesado, muita tristeza mesmo. E quando eu saí desse ambiente, aí no início desse ano, eu falei assim, eu vou para academia. E lá me pediram o exame, né? E aí eu voltei no médico. E quando ele foi fazer foi avaliar meu joelho, se meu joelho estava bem melhor. Olha, não tinha nem comparação. Não passou, assim, só passou, eu falei assim, nossa, vou passar só um remédiozinho aqui para fortalecer um pouco, mas assim, eu não tomei a medicação que ele orientou, né? Eu só fiz a fisioterapia, saí do ambiente, saí daquela situação que estava pesando para mim, e meu joelho, assim, não voltou a ser o que era, né?
mas não, assim, eu pensei que ele fosse ficar bem pior. Então, assim, ver o quanto que o emocional impacta na vida da gente, né? Nas questões de joelho, de coluna. Muito. Eu também faço tratamento de disfunção temporomandibular, né? Que é da ATM. E a parte emocional, eu acho que é uns 80% do tratamento. O restante é a parte estrutural, algum problema estrutural. Normalmente é muita tensão que a pessoa carrega nessa região do maxilar, pescoço, costas, crânio. Então, tudo isso envolve muito a questão física e acaba interferindo realmente na qualidade de vida das pessoas. Enxaqueca, insônia, N fatores, N situações que podem estar interferindo. A questão que você falou sobre a live, né, da Ana, da fisioterapeuta, quem tiver interessado, depois a gente manda o link da live. Ela falou da questão da molécula de água. Se você, eu vou até depois postar algumas coisas referente a isso. Se você fala a palavra obrigado ou gratidão, a molécula de água dentro do seu corpo, ela assume um formato. Ela é bonitinha, ela parece um cristalzinho, perfeita, bem bonitinha. Agora, quando você fala uma palavra de escassez, uma palavra ruim, uma palavra humilha alguém, fala alguma coisa ruim para alguém, essa molécula, ela se transforma completamente, ela deixa de assumir a forma perfeita dela e ela começa a ficar de uma forma mais destoada, de uma forma mais feia, vamos dizer assim. Tá, mas o que é que isso interfere na nossa saúde? Né? Dentro da nossa célula é onde tem o maior acúmulo de líquidos. É lá na nossa célula que tem líquidos. E dentro dessa célula, com o núcleo celular, né, que a gente lembra lá da biologia básica, tem a célulazinha, o núcleo bonitinho, é onde acontece algumas questões químicas, algumas questões fisiológicas do nosso organismo. E se a minha molécula de água ela não está no seu perfeito estado, essas condições não acontecem da forma que deveriam acontecer. Né? Então, qualquer estímulo, seja mecânico, seja de palavras, seja de emoções, né? Vão entrar dentro dessa célula, dentro desse núcleo celular e vão trazer algumas consequências, né? Algumas questões que podem não ser tão benéficas para o nosso corpo. Além disso, existe o que a gente chama de matriz extracelular. Então, dentro da célula tem um componente, fora da célula, né, tem outro, onde a célula fica lá, vamos dizer, nadando, né? Essa matriz extracelular, ela permite que esses estímulos entrem, né? Ela precisa primeiro passar por essa matriz extracelular para poder chegar dentro da célula. Se essa matriz extracelular, ela também está um pouco mais densa, viscosa, esse estímulo tende a ficar mais lento, né? Não chega como deveria chegar dentro da célula. E o que é que causa essa densidade na matriz extracelular? É a má alimentação, você comer muito açúcar, produtos enlatados, não fazer atividade física. É aquilo que todo mundo já sabe, né? Mas de uma forma mais complexa, né? Que tem um porquê. E aí muitas pessoas falam, esse negócio de positividade, de falar coisas boas, de sentimentos bons, de pensamentos positivos, isso é balela, isso é coisa namastê, né? Tem essa coisa de, não posso, quem medita, quem faz yoga, ou quem está fazendo exercício, né? Tem essas crenças, né, que muitas vezes as pessoas colocam na cabeça e falam, isso é uma coisa, isso é balela, mas existem comprovações científicas, né, que essas condições, psicoterapia, terapias emocionais, né, yoga, meditação, tudo isso aumenta a conexão entre um neurônio e outro, que é o que a gente chama de neuroplasticidade, né, que a gente usa bastante. A neuroplasticidade ela é benéfica para o nosso corpo, porque a gente precisa dela para poder aprender, para poder ter uma memória boa, para ter movimentos bons, né? Então, tudo isso depende da neuroplasticidade, né? E é com esses exercícios com o movimento que eu consigo melhorar a minha neuroplasticidade, que eu consigo aumentar as conexões entre os dendritos, que são partes do axônio, que são células nervosas. Então, eu consigo fazer essa melhora, né? Então, existem estudos que provam isso, que a meditação, que a yoga melhoram a condição cerebral, evitam o envelhecimento cerebral, aumentam a concentração, aumentam a atenção,
né? Então não é balela, não é história namastê, que sentimento, né, palavras positivas não influenciam. Tem uma comprovação científica por trás disso. E falando da palavra, né? E não é só a questão, assim, como eu já vi esses estudos, né, nos cursos que eu fiz, principalmente das formações de coach, eles sempre colocam essa experiência com a água, né? Principalmente porque o nosso corpo é praticamente água. E o poder da palavra, se a palavra, com esse teste na água, quando fala palavras boas, né, a água tem um resultado, quando fala palavras negativas, a água tem outro. Foi feito também testes com arroz. O arroz que continha palavras negativas foi apodrecendo, foi mofando, né? O que continha palavras positivas, né, não apodreceu, não mofou. E qual o impacto disso na nossa vida, né? Sabendo que as palavras têm poder. Então, o que a gente joga para o universo, isso é quântico, isso é física quântica, né? Tudo que a gente fala, né, fica no universo. E esperando, ou pode acontecer rápido ou pode demorar, mas se demorou, ficou ali esperando o momento certo para acontecer. Então, que palavras você está falando, está jogando na sua vida, né? Isso é muito importante quando você começa a falar assim que você não verbalizar mesmo, eu não sou boa o suficiente, eu não mereço. Ou então fala assim, nossa, você é um idiota. Quando você fala para o outro que você é um idiota, essas palavras, elas têm um poder muito grande, né? E elas se transformam em realidade. Elas podem se transformar em realidade. Não só um acontecimento na nossa vida, mas como foi colocado aí pela doutora Alessandra, a questão física, a questão da saúde, né? O impacto na nossa saúde. Então, isso é muito, muito importante a gente ter cuidado. Primeiro com a comunicação, o que a gente está falando, né? Verbalizando. E uma outra coisa que é assim, o que a gente pode estar fazendo para estar cuidando do nosso emocional. Vamos supor, a forma como você acorda, ela faz toda a diferença, né? O que você, se você já acorda e vai trabalhar o seu emocional com positividade, ou se você já acorda reclamando, achando o dia ruim, é a lei da atração, né? Quanto mais positivo, negativo você for, o seu dia, a tendência do seu dia não ser um dia bom. Porque aí, como diz, né? Até o pão, a manteiga, passar a manteiga no pão é capaz do pão virar com a manteiga para baixo, porque vai trair tudo negativo, né? Então, você acordar um dia agradecendo, o seu primeiro exercício de manhã é fazer exercício de gratidão. Porque uma pessoa grata é uma pessoa feliz, independente das circunstâncias. Aquilo ali vai se enraizando, o seu cérebro vai entender que você é uma pessoa feliz e vai levando a felicidade para você. Acho que eu já estou raciocínio que eu ia falar aqui. Né? Profetizar o seu dia. Olha, acordar e falar assim, nossa, hoje o meu dia vai ser extraordinário, vou ser produtiva. Se você já tiver feito uma listinha, né, do que você vai fazer no dia seguinte, já profetiza ali, olha, eu vou conseguir fazer isso, né? Já levar positividade, né, pro seu dia. Sorrir, gente, uma coisa simples que é o sorriso, que chama de sorriso do Shane, né, que é esse sorriso forte que vai de orelha a orelha. Fazer isso várias vezes ao dia, isso te traz felicidade. Às vezes a gente não nota, assim, mas o seu organismo está produzindo hormônios, né? Com poucos hábitos que a gente ajustar e começar a colocar na prática todos os dias, a gente começa, dizem que a gente tem uma farmácia interna, né? Então, o nosso cérebro ele vai começar a produzir dopamina, serotonina, endorfina,
né? O hormônio da felicidade, do humor, do prazer. Então, é isso que eu falei assim, quando você agradece, vai produzindo esse hormônio, você vai se sentindo uma pessoa feliz. E com o tempo, as pessoas falam assim, eu só vou ser feliz quando eu tiver a minha casa, quando eu fizer a faculdade, quando eu casar, quando eu tiver aquele emprego. Não, para você conquistar isso, você tem que já ser uma pessoa feliz. Não tem que esperar chegar nisso para ser feliz, porque o que vai te movimentar é a felicidade. E a felicidade é uma questão de decisão. Olha só, eu decido ser feliz. Então, eu já vou acordar meu dia, eu vou fazer a listinha lá do que eu tenho para agradecer. Aí você fala assim, nossa, eu não tenho nada para agradecer. Cara, faça exercício, comece a colocar lá o que você tem para agradecer, quando você vai ver a sua 5 coisas lista. para ser grata durante o dia. 5 coisas, mas se você fazer uma lista, vai surgir tanta coisa. Né? A minha Vamos lista começar com cresce. 5, que aí vai fluindo. Vai fluindo. Aí a gente vai vendo tanto de coisas que tem para ser grato, né? Esse sorriso, sorri sempre. Mesmo se você estiver no meio de pessoas e ficar constrangido de dar um sorriso assim, né? Bem aberto. Vira de costas, vai dar uma saidinha, vai fazer o exercício do sorriso. Então, são coisas, detalhes, são coisas pequenas que alteram muito a sua produção, né, de química que o cérebro produz, né? E assim, isso não tem contraindicação, pode ser feito com qualquer idade. Olha só, as crianças e o idoso, né? Você tinha comentado aí da questão do idoso de se sentir sozinho, né? Nesse período. Se você mora próximo dos seus pais, se tiver uma pessoa idosa que você possa ter contato, olha, vai lá, dá um abraço de 40 segundos, fala para ele que o ama, valida, elogie. Né? Isso vai trazer sentimentos bons, tanto para quem pratica e para quem recebe. Né? Sim. O idoso não vai se sentir, ele vai se sentir amado. Né? Acolhido, né? Acolhido. Alguém se importa com ele. Exatamente. Meu pai aqui, a gente tem, eu e minha irmã, a gente mora nos apartamentos em cima, meu pai agora mora embaixo, né? Então, assim, a gente tem contato, então, assim, todo dia desse, eu vou colocar na medicação dele, né, de diabetes. Aí eu começo, né, pai, vem cá, deixa eu dar um abraço no senhor, eu dou um abraço nele, bem demorado. No início ele começou a reclamar, né? Falou, que esse abraço demorado, que não sei o que lá, né? E assim, e mudar hábitos, né? Coisas assim que a gente não tem, assim, muitas pessoas não têm. Eu não tinha esse hábito por conta da minha criação, de falar eu te amo, né? Mas eu tô falando isso para ele, sabe? E para amenizar, para exercitar, né? Que é uma coisa boa para mim e para ele, e também nesse momento de quarentena, né? A gente precisa desse contato, né? E ele reclama muito, né? Que ele fala assim, que por conta o pessoal não está querendo gastar combustível para vir aqui, né? Ele não entende muito que as pessoas não estão querendo sair, né? Sair por conta da questão de pegar vírus, né? Ele não tem muito esse segmento, né? Mas É aí. complicado. Nessa idade, a gente tem que pensar que pessoas que são idosas hoje não tinham o conhecimento que a gente tem atualmente, Exatamente. né? Então, você imagina 50, 60 anos atrás, ele não tinha esse conhecimento do vírus, da bactéria, da célula, da contaminação. Eles não tinham, né? Eram poucos que Uhum. tinham esse conhecimento. Então, a gente tem que tentar entender como que eles enxergam isso hoje, né? Como que eles estão se adaptando a isso hoje. Idosos já têm uma dificuldade a mudanças, né? Eles são mais Uhum. restritivos a mudanças. Então você imagina trazer esse novo cenário, trazer esse novo comportamento. Há 60, 70 anos, 80 anos, ele aprendeu que a gente, né, vai cumprimentar, não sei, pelo menos na minha criação, tinha que pedir a benção pro vô, tinha que dar a mão, né? Então, a gente tem que reensinar, mostrar que essas coisas têm que ser um pouco mais diferentes hoje, né? E a gente tem que tentar trazer que não é porque a pessoa não quer ir, não é porque a pessoa não quer visitar, é pela saúde dele, né, para preservar a saúde do próprio idoso. Então é complicado, não é fácil, né?
pela experiência que eu já tive com idosos, a gente fala assim, quando fala que trabalha com idoso, você fala, nossa, mas você é paciente, né? Porque realmente idosos têm a cabeça mais dura, né? Tem já muitas crenças e não querem muitas vezes mudar essas Exatamente. crenças, né? Então, para eles é bem mais difícil a aceitação de várias coisas, de novos aprendizados, mas isso não significa dizer que o idoso ele não aprende mais, tá? Esse mito que cérebro velho não funciona, isso é mentira, tá? Existem estudos que comprovam que a neuroplasticidade, que é o que eu tinha falado antes, essas novas conexões entre os neurônios, elas acontecem até os 90 anos. Então, se você tiver 89,9, isso ainda acontece. Então, você não pode deixar simplesmente, porque é idoso, eu não vou explicar, é assim, pronto e acabou. Pelo contrário, você vai ter que explicar de uma forma diferente, você vai ter que criar uma forma de abordagem diferente, né? Mas que isso é possível com certeza, né? É que é possível a gente transmitir esses novos pensamentos, essas novas conexões, né? Essa nova forma de ver a vida, né? E você falou também na questão dos hábitos, né? Muitas vezes a gente tem hábitos que a gente não consegue mudar, né? Muitas pessoas falam, principalmente na fisioterapia, você tem que fazer isso e isso em casa, tá? Você vai fazer a sessão aqui comigo, mas eu preciso que você faça isso em casa. Doutora, mas eu não tenho tempo. Doutora, mas eu não consigo. Mas e se eu fizer errado? Sabe? São pequenos hábitos que a gente vem trazendo lá desde muito tempo atrás. Porque eu não vou ser capaz. Porque é melhor deixar para outra pessoa. Porque é melhor deixar para depois. E não, né? A gente precisa da colaboração da pessoa para conseguir fazer isso. Em questão de hábitos não só, né, emocionais, das palavras, a gente também tem que começar a criar o hábito da atividade, do movimento, né, da atividade física. Existem N estudos sobre os benefícios da atividade física para o corpo. Teve um estudo que foi feito que atividades no tempo livre da pessoa, não que sejam atividades rotineiras, mas no tempo livre, de média a alta intensidade, elas conseguem evitar até 13 tipos de câncer. Então, você imagina, você pode evitar ter um tipo de câncer fazendo uma caminhada, jogando bola. Infelizmente, atualmente fica mais complicado, né, para a gente ter essas atividades em grupo. Mas em casa você consegue fazer, dançar, pular corda, caminhar em volta da casa. Existe sempre alguma alternativa, né? A gente tem aí a internet que abre portas para o mundo, né? Sendo que a gente está dentro de casa, a gente tem uma ampla gama de informações, então é muito mais fácil hoje em dia para a gente conseguir ter conhecimento, para a gente conseguir ter essa mudança de hábito, né? Existem muitos profissionais atualmente que estão fazendo lives, que estão fazendo entrevistas, que estão fazendo palestras online. Às vezes você não conseguia contactar com esse profissional porque era muito distante ou porque era caro. E existem materiais gratuitos aí na internet que são super disponíveis para as pessoas, né? Então, acho que essa questão de querer mudar o hábito tem que partir da gente, né? Também a gente pode pensar que a atividade física, ela me ajuda a ter um envelhecimento saudável. Você imagina só que por exemplo, pessoas que têm Alzheimer atualmente, se 50% dessas pessoas tivessem feito 30 minutos de exercícios diários, exercícios aeróbicos, corrida, caminhada, elas não iam ter Alzheimer, né? Então, 30 minutos diários de exercício evitam o Alzheimer, né? Então, são atitudes que a gente tem que levar ao decorrer da vida, né? Não adianta quando o problema já está instalado eu querer voltar atrás e fazer o que eu não fiz, né? Então, a gente tem que pensar também nessas condições. Exatamente. Quando você colocou aí das justificativas que as pessoas usam, né? A minha genética, não dá para fazer isso, né? Isso a gente chama como historinhas. As historinhas que as pessoas contam para não ter que fazer determinadas coisas. Porque para muitas pessoas, as historinhas elas podem ser verdadeiras, pode ser piadinha, né? Ou mentiras mesmo, né? Invenções. Porque as pessoas elas gostam de ficar na zona de conforto ou gostam de se vitimizar. Tem muitas pessoas que usam doenças para chamar a atenção do outro, né? Então, assim, fazer fisioterapia, gente, eu fiz e falar assim, eu não gostei, porque eu não sou pessoa de ficar parada.
Mas isso me trouxe depois uma certa disciplina, sabe? Para fazer aqueles exercícios. Então, assim, a gente tem que ser autorresponsável. A gente tem que ser responsável pelo nosso corpo, pela nossa saúde, porque só você pode mudar a sua vida. Ninguém mais. Né? Então, a gente tem que buscar mesmo. E não adianta, isso que eu falo assim, você quer ter sucesso profissionalmente, você quer ter sucesso no casamento, quer ter sucesso com os filhos. Se você não cuidar da sua saúde, você não vai ter sucesso. Quem não foi? Você para conseguir uma coisa, você prejudicou outra. Então, a gente tem que estar buscando cuidar mesmo do corpo. E, assim, eu não tinha lido sobre caminhada, né? Mas eu vi outra live que eu vi falando do quantos hormônios o nosso organismo produz quando faz uma caminhada. E eu achei interessante, falou assim, para você sair do sedentarismo, 5.000 passos, né? Você dá 5.000 passos, você já não está praticando, né? E você sai do sedentarismo. E eu achei isso muito bom, porque o quanto que a caminhada ela é importante. Teve uma época da minha vida que eu tive esgotamento total. E assim, eu não me afastei, já estava entrando em depressão. Eu não me afastei, mas assim, a minha terapeuta me aconselhou, você vai fazer caminhada. Eu fui fazer caminhada no parque da cidade. E assim, nossa, me ajudou muito na minha recuperação, sabe? Então, a caminhada, ela é muito boa. E não tem contraindicação, né? Uma coisa simples, né? E assim, outra coisa que eu estava falando, quando eu falei lá do idoso, e para as crianças, o quanto é importante também os pais, as pessoas próximas, né? Validarem, né? Ou seja, Cuidador, quem tá... elogiar a criança, né? Incentivar, falar sempre que que ela é inteligente, que ela é capaz, que ela consegue. Isso aí vai abraçar também, o abraço de 40 segundos, todos esses exercícios, não tem contraindicação. A criança ela vai ensinar a criança já a profetizar na vida dela, a desejar coisas boas e positivas. Essa criança ela vai se sentir segura e vai trabalhar o emocional dela, né? E outra coisa também, os nossos jovens, assim, a dificuldade que eles podem estar passando de, assim, uma coisa você está nas redes sociais conversando ali, você não se vê, mas a partir do momento que você vai interagir numa plataforma, né, que o outro vai estar te vendo, aí vai começar, assim, já tem as questões das crenças, né, que muito da nossa baixa autoestima é de crenças. E aí, agora, você ter que assistir uma aula, uma plataforma, que todo mundo está te vendo, a insegurança é muito grande, né? Então, também está validando, conversando com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, que essa fase também é muito crítica, né? Essa passagem de idade. Né? Então, é muito importante estar sempre fazendo esses exercícios emocionais, ensinar eles a fazerem, né? Que aí consegue superar, não só na crise, porque a, essa pandemia veio, a gente não sabe quando vai passar, e a tendência do mundo ele é online, né? Então, assim, isso era uma coisa assim, que já estava para acontecer e essa crise antecipou o online. Né? Então, a tendência agora é esse caminho mesmo, então a gente tem que se adaptar. Né? A tendência da educação é cada vez mais ser EAD, ser online. Né? Muitas empresas elas não vão voltar para o trabalho como era antes, se não ficar tudo em off, mas pelo menos uma parte vai ficar em home office e outras não. Então, você tem que ser tudo adaptado, tem que ver, tem que estar acompanhando, né, o comportamento das pessoas, né, que estão envolvidas no processo. É o que a gente chama de agora do novo normal, né? É, O novo normal tem exatamente. muitas coisas diferentes, muitas adaptações. Até pra gente que é da área da saúde, né? A gente começou também a fazer a parte de teleatendimento, né? No caso da fisioterapia, isso é bastante novo, né? Medicina já até trabalhava de alguma coisa quanto a isso, mas para fisioterapia se tornou algo bastante novo, né? Pra gente ter esse teleatendimento, essa telefisioterapia. E para idoso ainda é mais difícil a telefisioterapia, né?
que normalmente os idosos não têm muito costume com a parte tecnológica, com a internet. Então fica até um pouco mais complicado. Mas tudo se adapta, tudo a gente consegue dar um jeito, né? A gente consegue trabalhar e consegue tanto proteger o idoso quanto com a gente, quanto profissional, né? Em relação à saúde, em relação a o contato. Tem alguns desafios, algumas coisas mais difíceis, mas a gente tem que se adaptar, né? A vida é feita de Exatamente. mudanças desde a hora que você nasce até a hora que você morre, né? Nada é contínuo, né? Você nasce, cresce, envelhece, morre, né? Então tem uma mudança na sua vida constantemente, né? A gente tem que aprender a lidar com essas mudanças, a se adaptar com essas mudanças, né? E que a gente conseguir trabalhar o nosso cérebro, a adaptação de novas coisas, isso também gera novas conexões no nosso cérebro, né? Então, o que era de um jeito passou a ser de outro, eu tenho que me adaptar, eu tenho que aprender, eu tenho que ter uma forma de agir diferente, né? E essas conexões acabam aumentando também no cérebro. Tem uma coisa bastante interessante que um estudo fala, para aumentar essas conexões do meu cérebro, eu tenho que fazer algo que seja diferente, que seja uma atividade complexa, diferente, mas prazerosa. Então não adianta eu falar para você caminhada é bom, mas você odeia caminhar. Não adianta você ir lá e fazer a caminhada, 1 hora de caminhada no dia, né? Vai ter alguns benefícios? Vai ter porque é físico, né? Vai ter benefícios físicos, mas não vai ser 100% aproveitado aquele exercício, aquilo que você fez. Então você precisa fazer algo que seja realmente que você goste. Ah, eu não gosto de caminhar, doutora. Ah, meu joelho dói enquanto eu caminho. Vamos tentar andar de bicicleta, né? Então, eu tenho um problema no joelho, eu tenho um problema na coluna. Conversa com um profissional, ele pode adaptar um exercício para você, ele pode pensar em uma coisa diferente para você, ele pode te ajudar de alguma forma, né? Mas não deixa de fazer por causa disso, não usa isso como a desculpa, né? O problema, a genética também, muita gente fala, eu não consigo perder peso, ou eu não consigo fazer isso por causa da minha genética. Existe sim uma porcentagem da genética, né? Existe sim algumas questões que vêm de formas hereditárias, né? Que muitas vezes a gente não consegue mudar essa parte genética. Mas, vamos supor, 50% daquilo, você pode mudar, você pode fazer alguma coisa por você, né? Então não joga só a culpa na genética, porque isso aí também já foi manjado, já não a desculpa é perfeita para você estar procrastinando Exatamente. também. E assim, até quanto nosso tempo já está acabando, faltam 6 minutos. Aí as pessoas perguntam enquanto a gente fala aqui. Quem quiser fazer pergunta, faça logo. E a gente for conversando e o tempo for passando aqui. Essa questão do eu não consigo, eu não posso, de não gostar, eu acho assim que a gente tem que começar a buscar dar um sentido, mudar o sentido. Né? Quando você muda a sua mentalidade, muda o sentido, você consegue fazer as coisas. Antigamente eu era uma dessas pessoas que falava que eu não conseguia fazer dieta. Então, quando você já coloca aí a palavra, olha o poder da palavra, quando você já coloca o não consigo, você já está determinando o seu cérebro. Então, tudo que vai ser naquela direção, a sua mente vai te sabotar. Então, você tem que começar a observar. Você precisa de fazer a dieta, você precisa emagrecer. Como vai ser sua vida quando você emagrecer? Olha só, você já começar a perceber por um outro ângulo. E aí, e parar. E falar, e outra coisa, comparação. Se fulano conseguiu, eu também consigo. Eu exercito isso o tempo todo. Eu falava que não ia conseguir comer arroz integral, que não ia conseguir ficar sem comer arroz. E quando você fala, você não vai conseguir. Quando eu parei com isso, que aí já são as historinhas, eu consegui emagrecer, eu emagreci 10 quilos. Olha aí. Entendeu? Eu falei assim, cara, e não passei fome. Só um instante, a fase de adaptação, mas assim, era uma coisa super suportável. Né? Então, a gente tem que começar a pensar, a se imaginar quando você precisar daquilo. Eu preciso caminhar, aí você imagina como é que vai ficar a sua saúde quando você estiver praticando isso. E aí você vai começar a dar um novo sentido, aí você está mudando a sua mentalidade. Isso é muito importante para poder chegar ao seu objetivo. Né? Seja profissional, saúde, seja
qualquer que seja, né? A gente tem que parar de colocar o não na frente, a gente tem que parar de contar historinhas e assumir que você é a única responsável, você é o único responsável pela mudança na sua vida, pelo seu sucesso, né? E aqui, assim, eu queria deixar uma frase que eu ouvi hoje, que eu achei muito bom. É assim, quem sabe quem é, não se move de acordo com as circunstâncias. De acordo com as circunstâncias que está, mas de acordo com a identidade que tem. Então, gente, é o quanto é importante você saber quem você é, né? E o nosso tempo já está encerrando aqui. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, assim. Foi muito bom estar com vocês. Foi Obrigada, ótimo. Alessandra. Foi muito bom essa nossa live. Você estava tão nervosa. Imagina. Eu vou deixar só um recadinho, um dever de casa para quem puder fazer, para a gente conseguir aumentar as conexões do cérebro, para a gente melhorar o nosso cérebro, para a gente evitar o envelhecimento. Tenta andar 1 minuto para trás e ver como é que você ficou. Depois você comenta lá nos nossos Instagrams, tá? Esse andar para trás é uma atividade difícil, complexa e vai ser prazerosa, porque muitas vezes pode ser divertido. Cuidado, atenção para quem não conseguir fazer, para quem tiver alguma limitação. Tá bom? Quanto tempo andar para trás? 1 minuto? 1 minuto, tenta andar um Tá. minuto, já tá ótimo. Eu vou fazer. Me manda lá no direct. Muito Então, obrigada, gente, eu que agradeço. muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Alessandra. Obrigada a participação de todos vocês. Muito obrigada. Qualquer Tchau. coisa, chama a gente. Tchau, beijo.